Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Mateus, e tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado. Trabalhamos juntos como colegas, mais especificamente a Laís, e com certeza uma das grandes missionárias, irmãos, que trabalha com criança, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Louvo a Deus pela vida dela, e todas as vezes que nós precisamos, eu trabalho especificamente com a melhor idade da primeira igreja, e sempre a gente viu nela assim um apoio muito grande. Então eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida do Mateus também. E indicar gente boa é fácil, né, pastor Christopher? Então, eu fico feliz porque Mateus é, com certeza, um servo do Senhor, um homem de Deus. Irmãos, eu estou tendo o privilégio nessa noite de começar essa série de estudos e sermões relacionados à família. O mês de maio nós temos um mês alusivo, onde a gente tem um propósito maior de falar, como foi mencionado o culto inteiro. Achei legal essa fala de que uma igreja forte, ela começa numa casa. Começa num lar. Aqui é reflexo, irmãos, da nossa casa. E aqui nós ouvimos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e a gente volta para casa para quê? Para colocar em prática, irmãos. E antes da gente ler o texto, o casamento, é muito fácil a gente casar. Muito fácil. Tá? Isso é uma coisa, talvez, coisa mais simples. É igual, falava agora, há 2 semanas atrás, para os missionários da Junta de Missões. Eles têm um congresso anual, e eram 170 missionários espalhados pelo Brasil inteiro. Eles fizeram uma reunião pelo Google Meet e me deram uma tarde para falar um pouquinho do campo missionário. Eu venho de um campo missionário no interior do Mato Grosso. E dizendo a eles, olha, o mais fácil é construir igreja. O mais fácil é reformar a igreja. Não é difícil de fazer isso daqui, reformar. Eu me lembro de um pastor que queria mudar de campo depois de construir a igreja. Eu perguntei para ele, mas por quê? Não, me desgastei bastante, construir a igreja. Eu falei, você fez o mais fácil agora, que é hora de você fazer o trabalho pelo qual você foi chamado, você quer ir embora. É isso que você está me falando? Então, casar é o mais fácil. Mas o grande desafio é permanecer casado ou casados, irmãos, tendo a palavra de Deus como nosso norte. Deixa eu me fazer melhor entendido. Deus nos dá uma esposa, e Ele nos dá o manual dEle para a gente cuidar da esposa. Presta bastante atenção nisso. Deus dá o marido e dá o manual para a gente cuidar do marido que Deus deu. Deus nos dá filhos, e Ele faz o quê? Dá o manual para a gente cuidar dos filhos. Você sabe quando o casamento dá errado, ou quando há infelicidade no lar, quando o lar é uma tragédia? Quando o manual é deixado de lado. E aí a gente faz o quê? A gente usa os nossos achismos. A gente usa as pedagogias e psicologias humanas. Queridos, falava ontem na igreja da Cidade Livre à noite sobre educação de filhos. Eu passei 20 anos dentro de uma sala de aula. Desses 20, 18 como diretor, aliás, 14 como diretor de colégio. E o que eu mais tive oportunidade de ouvir nos congressos, nos encontros, irmãos, é relacionado à pedagogia e psicologia da educação. E, queridos, todos aqueles bem-sucedidos, estudiosos, e eu tenho uma pessoa que eu admiro, já é falecido, morreu muito jovem, um pedagogo chamado Vygotsky, e ele fala sobre essa interação, a necessidade de um pedagogo ou do pai para educar os filhos, ao contrário de um pensamento francês que tem a ver com construtivismo, onde você dá à criança a liberdade para que ela mesma desenvolva suas potencialidades e tal. Ao contrário disso, eu fiz uma pesquisa uma vez a respeito desse autor. Nós temos pouca coisa a respeito da família dele, um autor russo. E uma das coisas que me chamou a atenção num livro que não é traduzido para a nossa língua, dizia que o pai dele
ele, irmãos, tinha 7 irmãos, 8 filhos, o pai sentava à mesa para ensinar os seus filhos, irmãos. E é interessante isso, porque isso é um pensamento judaico-cristão. É nisso que está fundamentado, queridos, a constituição da nossa família. E a palavra de Deus é o melhor alicerce para que um casamento, aliás, para que uma vida, para que um casamento e para que a construção da educação dos filhos aconteça. E volto a frisar, dá errado quando nós abandonamos, meus irmãos, o livro de Deus, a palavra de Deus registrada, deixamos o manual dele e corremos atrás de outros ensinamentos que não sejam os ensinamentos do Senhor. Muito bem, todos nós aqui amamos a nossa família, nós cantamos isso, nós amamos ao Senhor, amo a minha esposa, amo os meus filhos, e eu quero o melhor para eles. Eu quero o melhor de Deus para eles. Eu não quero o melhor de mim. Até porque, meus queridos, a minha origem, olhando para os meus pais, para os meus avós, pensa num povo duro, ruim. E de vez em quando eu trago comigo essa herança desse velho homem, nessa dureza. E quem mais sofre com isso são minha esposa e meus filhos. Mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero magoar aquela que Deus me deu como presente, porque assim eu considero a minha esposa. Eu não quero magoar os meus filhos, no sentido de que eles não tenham cura, como foi cantado e dito aqui e orado, para suas mazelas. Eu sei que muitas vezes a minha fala, e biblicamente falando, não vai ser uma fala agradável. Ontem uma irmã, no final do estudo bíblico sobre educação de filhos, perguntou assim: pastor, me fala um pouquinho sobre ser amigo do meu filho. Eu falei: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, esse é o trem mais difícil que tem. Pai dificilmente vai conseguir ser amigo dos seus filhos. Deixa eu citar um exemplo. Um dia meu filho falou assim, chegou com essa conversa em casa: pai, meu filho já tocou aqui, alguns dos irmãos conhecem ele. Pai, nós temos que ser amigo. Eu falei: eu estou aberto para isso, meu filho. Vamos lá. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, eu bati na porta: filho, vamos levantar? Acabou a amizade. Acabou. Se eu conseguisse ser pai, excelente, suficiente, pai à luz da palavra do Senhor. E esse é o grande desafio, queridos. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus nessa noite. Eu espero no Senhor que a gente aprenda sobre um assunto que tem me incomodado há muito tempo. Um assunto que tem como tema deixar para lá. Ué, pastor, você vai ensinar a gente hoje deixar para lá? Deixa eu exemplificar. Um dia nós fizemos um desafio para os nossos homens da nossa igreja, para eles chegarem em casa e perguntarem assim para as esposas: esposa, fala para mim sobre os meus defeitos. E um irmão, depois ele me relatou isso, como é que foi. Ele chegou em casa e ele perguntou assim: minha esposa, mulher, fala para mim sobre os meus defeitos. E aí ela falou: não vou falar não. Fala. Não, não vou falar. Não fala, o pastor fez um desafio para a gente chegar em casa, e ela diz: não vai dar certo. E diz: não, mas por favor, eu vou me esforçar. Tem certeza? Tenho. E aí ela começou: que você é grosso, que você é sem educação, que você não sabe conversar. E começou. Lá para um décimo segundo, ele falou bem assim: quem é você para falar tudo isso para mim? E aí sabe o que ela preferiu? Deixar para lá. Sabe o que é mais fácil dentro dessa habitação, dessa vivência familiar? É deixar para lá. Deixa para lá.
Não, não vou falar nada para o meu marido, não, ele vai ficar bravo. Não, eu não vou falar nada para minha esposa porque ela vai ficar, sei lá, chateada comigo. E aí sabe o que a gente prefere? Deixar para lá. Mateus, na oração aqui, disse uma coisa interessante. Senhor, todos nós somos pecadores, e somos. Só que isso não pode levar a gente a cruzar os braços e falar, é assim mesmo, deixa para lá. Claro que não, meus irmãos. Se nós falamos que cremos em Jesus, se nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós dizemos que a Sua palavra é a regra de fé e prática para a nossa vivência. E nós precisamos, sim, olhar para Jesus e sermos parecidos com Ele. O meu grande desafio não é como pastor, primeiramente como crente, é ser parecido com Cristo. Meu grande desafio como pai é olhar para a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos. Como filho que eu sou, tenho meus pais vivos, é à luz da palavra de Deus ser um filho que agrade a Deus. Como irmão, não só dentro da igreja, mas com a minha família, o meu desafio é que a Bíblia norteie o meu relacionamento com os meus irmãos dentro da igreja e os meus irmãos de sangue. E aí, queridos, é mais fácil a gente fazer, sabe o quê? Deixar para lá do que sentar para conversar. Sentar para tratar. E eu digo para os irmãos que esse tratar, situações que muitas vezes aconteceu a vida inteira, nós não vamos tratar numa sentada ou numa conversa, mas nós precisamos, por amor, fazer o quê? Senta aqui, vamos conversar. E aí você prepara um café, você prepara um pão de queijo, você prepara um chimarrão, mas você senta para conversar. E sabe por que nós não devemos deixar para lá? Porque um dia isso, ou a conta um dia vem. E ela vem muito cara. E muitas vezes nós não damos conta de pagar. E o grande desafio, a grande consequência disso é o quê? A separação. E isso, queridos, não é só dentro de um casamento. Isso é com os filhos. Questões que nós preferimos deixar para lá, meus irmãos. Mas um dia a conta vem, e ela vem muito alta, e nós sofremos, e muitas vezes nós não damos conta de lidar com isso. Isso é dentro da igreja também. Na questão de relacionamentos entre os irmãos, que muitas vezes nós fazemos vistas grossas e falamos assim, deixa para lá, não vou resolver isso agora não, um dia quem sabe. E Deus nos usa para que isso seja tratado, melhorado, porque nós queremos, não é uma paz mentirosa dentro da nossa casa. Não queremos isso. Isso cai nas raias da hipocrisia, da falsidade. Nós precisamos sim, queridos, ter um lar transparente. Um lar onde nós não precisamos usar máscaras. E nós precisamos, sim, tratar das situações. Isso é algo que a palavra de Deus cobra de nós. Se você vê o teu irmão indo para o buraco e não falar nada para ele, que irmão é esse? Que amor que você professa ter? Eu quero compartilhar um texto de 2 Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 28 a 33. 2 Samuel, capítulo 14, do verso 28 a 33. Esse texto é o final, ou uma parte do meio para o fim, de uma situação dessa que eu acabei de falar para os irmãos, de um deixar para lá. E o texto diz assim, 2 Samuel 14, 28 a 33. Tendo ficado a Absalão 2 anos em Jerusalém,
sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali um pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, metei fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e disse: por que meteram fogo os teus servos no meu pedaço de campo, que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinha Jesur. Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão, e só. Querido, certa vez eu li uma frase, ela não tem um autor definido. Essa frase diz: não fuja dos seus problemas, nem se desespere. Encare-os de frente com coragem e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não forem resolvidos, prolongando seu sofrimento. A atitude, queridos, de deixar para lá, como dito, tem se tornado uma prática em nosso meio. Deixar para lá, queridos, é não dar o devido valor para o erro, mesmo que pequenos, mas que crescem. Deixar para lá é procrastinar tratamentos necessários que podem trazer prejuízo para a minha vida, para o meu casamento, para a criação dos meus filhos. Deixar para lá é ter o terrível entendimento de que no final tudo dará certo. Deixar para lá é fugir dos problemas e achar que eles, por si só, serão resolvidos. Meu propósito, queridos, é mostrar aos irmãos que deixar para lá e não resolver as questões dos nossos relacionamentos conjugais e familiares trarão maiores e, por que não, terríveis problemas que na maioria das vezes serão irremediáveis, e a melhor maneira de tratá-los é uma conversa franca, à luz das Sagradas Escrituras, que muitas vezes confronta, dói, mas cura. Deixa eu citar um exemplo. Quando ficamos noivos, eu e minha esposa, nós fizemos um consórcio de um carro. Nós íamos nos casar um mês depois e beleza. Primeiro sorteio do consórcio, saiu esse carro. E antes de vir para o seminário, eu tinha um problema sério, que eu tinha acostumado com ele, que era de comprar as coisas, de comprar as pessoas. Quando é que isso aconteceu? Começou. Meu patrão, no afã de conseguir os melhores negócios com os fazendeiros, ele comprava os gerentes das fazendas com presentes. E aquilo ali facilitava tudo, a compra do gado magro, do gado gordo, e eu comecei a gostar disso. Era comum. Você dá presentes e você, com isso, comprava as pessoas. Comprava a simpatia das pessoas. Muito bem, sortearam esse consórcio. E eu fui atrás da documentação, a pé. Eu ia, faltava um documento, voltava. Ia, voltava.
Lá pela 10ª vez, era uma vírgula, eu tinha que ir no cartório, e tudo longe aqui em Goiânia. Isso foi domingo à noite. Estava noiva ainda da Cristina. E a gente foi lanchar depois do culto, e eu estava agoniado já. Eu falei assim: Cristina, aquele cara está fazendo hora com a minha cara. Eu já peguei a dele. Ele quer 50. E amanhã, segunda-feira, eu vou resolver essa documentação. Ela olhou para mim, falou: o quê? Eu falei: só assim para resolver. Ela pegou a aliança do dedo direito, tá, que está no esquerdo, está até difícil sair, porque eu engordei um pouquinho, mas ela fez assim, ó. Você vai fazer isso? Então, toma. Eu não vou me casar com um mau caráter. Estava tudo arrumado para casar. Não vou me casar com um mau caráter. Gente, eu fiquei olhando para a cara da minha noiva. Falei: gente, eu estou fazendo um negócio para o nosso bem. E ela fala um negócio desse para mim. Eu peguei aquela aliança e falei: tá bom. E fui para casa. Indo para minha casa, irmãos, aquele trem me incomodou. Não dormi. Sabe por quê? Porque ela estava certa. O Espírito Santo de Deus estava me incomodando. Estava me tirando o sossego, porque era um mal que precisa ser tratado no meu coração. E naquele momento Deus usou minha esposa. Irmãos, ela me deu uma voadora. E eu cheguei no outro dia, liguei para ela e falei assim: quero pedir perdão. Estou errado. E eu não vou fazer isso. Aliás, nunca mais eu vou fazer isso. Aí ela me chamou, colocou o anel no dedo, falou: então tá bom. E vai eu mais uma semana atrás dos documentos. Deu certo. Deixa eu te falar uma coisa. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Nós precisamos dar um basta em situações que traz o peso da mão de Deus para a nossa vida, porque não pensemos, queridos, que esses pecados vai trazer qualquer benefício para nós. Lembro claramente de um dos congressos, pastor Hernandes dizendo que o pecado é gostoso na boca, é doce como um mel, mas quando ele desce para o estômago, ele é amargo como um fel. O pecado te dá segundos de prazer e eternidade de sofrimento. E muitos casamentos estão vivendo uma tragédia, uma tristeza atrás da outra. Por quê? Porque não têm tratado suas mazelas. Temos o quê? Deixado para lá. O texto que nós lemos, meus irmãos, é a parte posterior de um adultério. O adultério de Davi com Betseba. Tudo começa com Davi, um polígamo, adulterando com a mulher de Urias, um soldado, e ela fica grávida. Isso está registrado no capítulo 11 de 2 Samuel. Davi trama para que Urias volte da guerra e se relacione com sua esposa e resolva a questão da gravidez. Mas a questão, queridos, é que Urias era um soldado sério, honesto, de caráter, comprometido, e ele não volta para casa. Ele fica lá na porta do palácio, montando guarda. O que Davi faz? Os irmãos conhecem a história. Ele manda uma carta para que o chefe do comandante ali colocasse ele no fronte da batalha, e ele morre. Está registrado no capítulo 11, verso 24. E Davi pensou: está tudo resolvido, chama a viúva, vou fazer uma boa ação, vou casar com ela. Ele achou que estava tudo resolvido. Não para Deus. A Bíblia fala que ele manda Natã, no capítulo 12, após confrontar o seu erro, contar aquela historinha das ovelhinhas, no capítulo 12 de 2 Samuel, verso 10, Natã diz assim: não se apartará a espada da sua casa.
Deus disse que sofrimentos aconteceriam, mas para um arrependido como Davi, algumas atitudes bíblicas eram esperadas. Mas ele não faz, ele deixa para lá. E aí a gente vê o cumprimento dessa profecia de Natã na vida dele. Primeiro, o filho gerado no ventre de Betseba morre. No segundo instante, Amnon, que era um de seus filhos, se apaixona por Tamar, sua irmã, e estupra ela. E aí a Bíblia fala que o rei fica sabendo disso, no capítulo 13, verso 21, acendeu-se a ira dele. E aí, só, ficou irado. E aí, nada, só. Ele deixou para lá. E ele achou que o tempo ia resolver. A Bíblia fala que passou 2 anos e nada aconteceu. E aí o irmão dela, ele achou que, como nada tinha acontecido, Absalão resolve então matar o seu irmão. 2 anos se passaram. Absalão arma uma emboscada para matar o seu irmão, no verso 29 do capítulo 13. E ele mata o seu irmão. A Bíblia fala que Davi chorou 3 anos perseguindo Absalão. Depois cessou o choro. Absalão volta. Ele fugiu, volta. Depois de 3 anos, ele pede para o rei receber ele. Ele permanece em Jerusalém 2 anos sem ver a face do rei, diz no capítulo 14. E ele cria então uma situação no texto que nós lemos, porque Joabe era a pessoa que cuidava de quem podia ver o rei ou não. Já que Joabe não respondia, e certamente, meus irmãos, ele estava fazendo isso porque o rei tinha falado, ele vai colocar fogo na roça de Absalão, de Joabe, para chamar a atenção dele. E aí, meus irmãos, ele disse, me coloca na presença do rei, entre outras palavras, me coloca na presença do meu pai, porque eu não aguento mais isso. E aí vai o texto, queridos. Absalão se encontra com seu pai vai lá e dá um beijo nele, e achou que tudo estava resolvido. Não estava. Não estava. Mas, pastor, o que ele tinha que fazer? Podia até ter dado o beijo, mas ter pego uma vara. Vamos começar com um couro fofo. É isso. Senta aqui, você fez um mal. Só que ele não fazendo isso, sabe o que aconteceu no capítulo 15? Absalão saiu da presença dele, passou algum tempo, e ele começa a roubar o coração do povo. Ele resolve tomar o trono do seu pai. No capítulo 15, ele persegue o seu pai, ele se prostitui com as esposas do rei, em praça pública. E para encurtar a conversa, Absalão é morto pelos soldados do rei. E no capítulo 18 de 2 Samuel, verso 33, Davi chora a morte do filho. Chora. Um filho morto. Uma moça estuprada, violentada. Quem fez isso? Seu irmão morto. E o outro filho, que quis vingar, morto. Sabe o que é isso? Uma família arrebentada. Sabe por quê? Porque ele resolveu deixar para lá e não resolver. Eu me lembro, irmãos, de uma ilustração, antes de trazermos algumas lições.
A ilustração conta de um rapaz que foi condenado nos Estados Unidos por roubar cavalos. Ele roubava cavalos, ele foi preso e ele foi condenado à forca. Roubava cavalos. Ele foi condenado à forca e quando lá, no lugar onde ele ia haveria a execução da pena, o algoz dele, o carrasco, aquele que ia puxar o alçapão lá para ele cair enforcado, perguntou, você tem um último pedido. Você pode fazer esse último pedido? Ele falou assim, posso, quero fazer. O quê? Minha mãe está ali, ó. Pede para ela vir aqui que eu quero dar um beijo nela, o beijo de despedida. Esse é meu último pedido. O carrasco lá em cima, a senhora é a mãe desse rapaz? Sim. A senhora pode subir aqui que ele quer te dar um beijo? Ah, sim. Aí ela subiu. Quando ele foi dar um beijo nela, ele tacou o dente. Ele mordeu de tal maneira que ele arrancou um pedaço da bochecha da mãe. E o carrasco falou, você está louco? O que você está fazendo? É tua mãe. Ele disse assim, mãe, todas as vezes que a senhora olhar no espelho, eu vou ser morto agora. Quero que a senhora lembre, quando eu era criança que eu roubava $1. E a senhora sabia, a senhora não me corrigiu. Quando eu comecei a roubar $10, essa senhora sabia. E a senhora nunca conversou comigo. A senhora nunca me tratou. Vou ser morto aqui porque eu errei mesmo. Mas eu quero que a senhora saiba. E todas as vezes que a senhora olhar no espelho tem uma marca que a senhora não devia ter deixado para lá. Não devia. A senhora tinha que ter me tratado. Ainda que doesse, tinha que ter tratado. Diante disso, queridos, eu trago algumas lições, olhando para essa história de Davi. A primeira delas, não existe casamento perfeito, é claro, nós somos pecadores, isso é óbvio. Não existe uma família perfeita que você pode falar assim, é 100% joia, todos nós somos pecadores, claro, porém essa é a lição. Jamais deve justificar, deixar de tratar o nosso caráter, as mazelas existentes em nosso lar. Preste atenção nisso. Não é porque somos pecadores que eu vou deixar para lá. Nós estamos em construção, nós estamos desenvolvendo santidade, e eu não posso acomodar no sentido de que os meus e os nossos pecados não sejam tratados. O Espírito Santo de Deus, ele abre o nosso entendimento, ele abre os olhos do nosso coração, e nós conseguimos sim ver claramente os erros, do meu cônjuge, dos meus filhos. E preste atenção nisso, os cônjuges têm grande responsabilidade nesse processo. Não podemos nos calar, nós somos chamados, queridos, a nos afastar progressivamente do pecado. É desgastante, sofrido, ninguém gosta do confronto, porém, tem consequências boas. Segunda conclusão, confrontando o deixar para lá, se não conseguir sozinho, peça ajuda. Não dou conta, pastor. Meu marido é terrível. Ore por ele. Busque ajuda na igreja. Busque o seu pastor, o presbítero. Busque, mas não deixe para lá. É o seu casamento que está em jogo. É a sua família que pode se desfazer a qualquer momento. Peça para irmãos experimentados te ajudar. Peça oração. Não ache que é assim mesmo. Não é. Não é. Terceira, nós temos a ordem bíblica para tratarmos as divergências no relacionamento. Mateus 18, depois você pode ler em casa, a partir do verso 15, diz lá,
se o teu irmão pecou contra ti, quem sofreu a afronta, vai ter com ele e trate o problema. Trate o problema. Não deu certo? Devo deixar para lá? O que a Bíblia fala? Não. Toma um ou dois irmãos. Busca reconciliação. Não deu certo? Devemos deixar para lá, meus irmãos? Não. Dize à igreja. Leve ao conhecimento do conselho da igreja. Não descanse. Creia no agir do Senhor. Só depois de todo o esforço, podemos tratar como gentil e publicano não convertido. E agora? Devemos deixar para lá? Não! O que você faz com o incrédulo? Com o não convertido? Deixa ele para o inferno? O que você faz? Prega para ele. Fale de Jesus para ele. Mas não deixe para lá. Quarto, observe o exemplo de Cristo. A Bíblia fala que em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Para bonito? Não, para tratar, queridos, da nossa reconciliação, da amizade que estava quebrada. Logo após a queda, queridos, lá no Éden ainda, nós temos a promessa da vinda do Messias. Deus não deixou para lá. Na plenitude do tempo, o seu Filho veio até nós quando ele se encarnou, pagou um alto preço para que a nossa reconciliação acontecesse. E enquanto ele não vinha, todos aqueles que acreditassem na promessa da vinda do Messias tinham tratada a sua inimizade com o Senhor. Deus não deixou para lá. E você? É difícil, é sofrido, é desgastante, mas eu quero que nessa noite você se lembre de Cristo. O que Ele fez para a nossa reconciliação, a humilhação, apesar da cruz, os cravos, a lança, a coroa, isso aconteceu porque Deus não deixou para lá. E Paulo diz em Efésios 2, a partir do verso 11, que a barreira da inimizade foi quebrada. Eu quero fazer uma rápida aplicação para encerrar. Comece hoje a tratar situações que têm tirado a alegria do seu casamento, da sua família. Busque a ajuda do Senhor, sim. Ele tem poder para transformar todas as situações. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo, meus irmãos? A Bíblia fala que num campo um semeador semeou e à noite o semeador lançou o trigo e o inimigo à noite lançou o joio. E quando o joio nasceu, para os irmãos saberem, já certamente ouviram, a planta é igual, muito parecida. O que diferencia o joio do trigo é a semente. Mas, de repente, os ajudadores perguntaram para o dono do campo: o senhor quer que a gente arranque o joio? E ele disse: não. Isso vai acontecer lá no dia do juízo, é gente especializada que vai fazer, porque vai que vocês não arrancar do trigo, aliás, arrancar do joio, arranca trigo também. Essa é a explicação do texto, mas deixa eu te falar uma coisa interessante, que a gente vê no geral da Bíblia. Enquanto o joio está no meio do trigo, e aqui eu vou falar de igreja, o joio está ouvindo.
E sabe o único que pode transformar natureza? Sabe quem pode transformar lobo em ovelha? Cristo. Sabe quem que pode transformar joio em trigo? Cristo. Enquanto tiver vida, há esperança. E assim como o Senhor Jesus transformou as nossas vidas, nós cremos que Ele tem poder para transformar qualquer natureza, a mais terrível, como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja do Senhor. Não cruze os braços como fez Davi e viu seus filhos mortos. Peça misericórdia do Senhor. Não deixe para lá. Que Deus nos abençoe.